Boa noite, graça e paz, que Deus nos abençoe. Que privilégio ter você aqui inscrito no nosso canal. O nosso coração transborda de alegria por esse projeto que nós temos aqui no nosso canal de estar divulgando a palavra de Deus e estar orando por pessoas, por vidas, por famílias. E isso tem chegado ao nosso coração com muita alegria, as informações de pessoas que têm falado, têm dado testemunho da palavra, como a palavra de Deus tem surgido efeito nas suas vidas, nas suas famílias. Eu sou pastor, meu nome é Jeremias Rodrigues e eu quero já deixar aqui, antes mesmo de começar a ler a palavra de Deus, pedir a você para estar se inscrevendo no nosso canal, para que essa palavra venha chegar sempre na sua vida e que Deus possa estar te abençoando. Querido, hoje eu quero trazer uma reflexão ao coração dos irmãos, porque a gente entende que nós buscamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, buscamos a face de Deus e por vezes as coisas não acontecem tão rápido, né? As coisas não acontecem no momento que às vezes nós falamos assim, as coisas estão tão agravantes, estão tão apertadas. Por que as coisas não acontecem tão rápido nas nossas vidas? Por que Deus não responde à nossa oração? Por que Deus não nos visita com a sua graça? Por que Deus não faz algo novo nas nossas vidas? Todos nós pedimos a Deus uma direção, todos nós temos um pedido de oração e apresentamos esses pedidos a Deus. E alguns pedidos parece que Deus não responde, ou Deus não é o tempo, né? Existem várias variantes nisso aí, né? Mas eu vejo que tem um personagem bíblico, um homem na Bíblia, um personagem bíblico, que ele buscou o Senhor e fala que o Senhor o respondeu, né? Fala que o Senhor o respondeu ele de uma maneira muito estrondosa, de uma maneira muito gloriosa. Eu quero hoje ler com vocês, você que está com a Bíblia na mão, por favor, queria que você abrisse a sua Bíblia, em segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Deus irá falar ao teu coração. Eu quero que você esteja bastante atento a essa mensagem que vai ser pregada e vai ser explanada aqui nesta noite. O texto diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo o Israel, aos capitães de 10.000, aos capitães de 1.000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1.000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão, ele disse: pede-me o que queres que eu te dê.
Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dar-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à destra deste povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são-te dado a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Queridos, que Deus aplique os nossos corações à palavra do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar guardando a tua vida. Querido, esse texto, ele fala para nós sobre um pedido que Salomão fez a Deus. Deus respondeu a Salomão. Deus respondeu a Salomão de uma maneira muito tremenda, de uma maneira grandiosa. Deus fala ao coração de Salomão. Deus se apresenta a Salomão de uma maneira muito tremenda. O texto bíblico mesmo fala para nós que Deus deu a ele sabedoria, conhecimento, e junto com sabedoria e conhecimento, Deus também deu a ele riquezas. Deus também deu a ele honras. Deus fez algo sobremaneira na vida de Salomão, que a própria palavra de Deus nos diz que antes dele e depois dele não haverá homem tão rico, tão sábio como foi Salomão. Agora, a minha pergunta é: por que Deus ele abençoou tanto Salomão? Por que Deus ele fez isso na vida de Salomão sobremaneira? Por que Deus, através desse pedido de Salomão, Deus ele fez uma coisa tão gloriosa? Deus ele fez uma coisa tão estrondosa na vida deste homem? Eu queria pensar com você nesse texto sobre isso. Por que Deus deu isso a Salomão? Por que Deus fez isso na vida deste homem? Eu quero trazer para vocês algumas aplicações nesse texto que certamente falará ao teu coração. E falará, e está falando no meu coração. Está falando no meu coração. A primeira verdade que eu vejo que Deus fez na vida de Salomão, porque Deus deu essa bênção a Salomão, está relatado, queridos, do versículo 1 até o versículo 6, sabe? Deus deu essa bênção a Salomão porque Salomão buscava com intensidade ao Senhor. Salomão buscava a Deus com intensidade. Você, quando lê do versículo 1 ao versículo 6, você vê aqui Salomão, ele juntando capitães de 1000, juízes, príncipes de Israel, cabeças de família. A gente vê aqui claramente, queridos, Salomão subindo ao alto que estava em Gibeão, para ali, que estava ali a tenda da congregação de Deus. A gente vê aqui claramente que Salomão, no versículo 6, ele faz 1000 holocaustos ao Senhor. Queridos, Salomão, ele buscava a Deus
com uma força sobremaneira. Ele fez um investimento muito grande, muito alto para receber a bênção de Deus. Salomão juntou capitães, Salomão juntou juízes, príncipe de Israel. Salomão falou com cabeça de família, com chefe de família. Salomão subiu aos altos de Deus. Salomão agora ele faz diante de Deus 1000 holocaustos. Tudo isso para chamar a atenção de Deus. Tudo isso para apresentar a Deus o seu pedido, o desejo que estava no seu coração. Tudo isso para alegrar realmente o coração de Deus. Salomão ele fez isso, meu querido. E eu vejo que Deus ele respondeu a Salomão porque Salomão ele se dedicou muito em buscar o Senhor. E não só isso, ele envolveu outras pessoas naquilo que ele queria que Deus fizesse na vida dele. Amados, Jeremias 29, versículo 13, diz assim para nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Com todo o coração, com todo desejo, com todo vigor, com toda força. E já em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim para nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, está buscando a Deus, está clamando ao Senhor, está invocando ao Senhor, está buscando a face do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 7, fala que aquele que busca encontra, aquele que bate se abre-á. Meu querido, aquele que busca o Senhor achará o Senhor. Então eu vejo aqui que a primeira verdade que fez Deus responder a oração de Salomão, porque Salomão buscava com intensidade ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, queridos. Buscar ao Senhor, clamarmos ao Senhor, colocarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, apresentar ao Senhor a situação que nós vivemos, apresentar ao Senhor a situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, apresentar ao Senhor as nossas preocupações, buscar a face do Senhor, buscar pela palavra, buscar pelo jejum, buscar pela oração, buscar uma vida de santificação, buscar uma vida de devoção, de consagração, de vigilância diante de Deus. A gente precisa entender que precisamos buscar ao Senhor, que precisamos buscar a face do Senhor, o Deus que é todo poderoso, o Deus que é glorioso, um Deus que a Bíblia fala para nós que quando a gente busca, a gente encontra Ele, a gente encontra o favor de Deus. Então a primeira verdade que fez Deus responder a oração de Salomão, porque Salomão buscava o Senhor com intensidade. Com intensidade. A segunda verdade, irmãos, que eu vejo que Deus respondeu a Salomão e deu esse presente a Salomão, o versículo 7 primeiro fala para nós que naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede o que queres que eu te dê. Deus apresentou-se a Salomão. Salomão fez tanto estrondo aqui na terra, Salomão fez uma coisa tão expressiva, se dedicou tanto em buscar o Senhor, que Deus fala assim: Salomão, pede o que queres que eu te dê, porque você está fazendo tanto estrondo aí na terra, 1000 holocaustos, juntando pessoas, juízes, capitães, chefe de famílias, subindo aos altos de Deus. Deus agora chega para Salomão e fala: Salomão, pede o que queres que eu te dê, Salomão, o que você precisa? Porque você está fazendo um estrondo muito grande aí embaixo. Queridos, observa só a narrativa bíblica. A narrativa bíblica. O versículo 8 de 2 Crônicas, capítulo 1, o versículo 8 diz assim para nós: respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em teu lugar. Olha só, queridos, Salomão, ele começa
a conversar com Deus. De grande benevolência, usar-te para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Queridos, a segunda verdade que Deus respondeu a Salomão. Salomão tinha uma grande gratidão a Deus e reconhecia a Deus na história da sua vida. Salomão, ele tinha uma grande gratidão a Deus e reconhecia a Deus na história da sua vida. Queridos, Salomão, ele começa primeiro a reconhecer os feitos de Deus, a bondade de Deus na história da sua família, na história da vida do teu pai. Salomão, ele traz aqui diante de Deus um reconhecimento dos feitos de Deus na vida dele, na vida da sua família, a bondade de Deus, a benevolência que Deus usaste para com Davi, seu pai. E diz assim: a mim me fizeste reinar em seu lugar. Querido, Salomão, ele trazia diante de Deus uma gratidão tremenda. Ele reconhecia a Deus na história da sua família. Amados, aprenda isso. Aprenda isso. Deus ama pessoas que têm um coração agradecido. Pessoas que reconhecem os seus feitos na sua vida. Pessoas que agradecem e engrandecem o Senhor. Amados irmãos, quantas pessoas não têm um coração agradecido a Deus? Quantas pessoas que vivem uma vida que não reconhecem os feitos de Deus? Pessoas amarguradas, pessoas que questionam a vida, pessoas que falam palavras que praguejam, fala do dia, fala de como está a vida. Ah, essa casa não tem nada, ah, essa casa é uma miséria, aqui falta tudo, essa pobreza de vida, ah, vivendo essa vida que não existe nada nessa casa, isso aqui não presta, isso aqui não dá certo, isso aqui nunca vai chegar a lugar nenhum, ah, eu preferia não estar nesse negócio. As pessoas não têm um coração agradecido, as pessoas não têm uma vida agradecida a Deus. As pessoas não conhecem reconhecer Deus na história da sua vida, não conseguem reconhecer como Deus tem cuidado delas, como Deus tem suprido em Cristo as suas necessidades. Querido, Deus, ele ama pessoas que têm um coração agradecidos, um coração que agradece e engrandece o seu nome. E Salomão trazia diante do Senhor, do Deus que é todo poderoso, ele reconhecia os feitos de Deus na vida do seu pai, e ele era grato a Deus por tudo que Deus fazia na sua vida. Aprenda isso, querido. A segunda verdade que fez Deus responder a oração de Salomão é que Salomão tinha um coração agradecido e reconhecia os feitos de Deus na sua vida. Em Salmos, de número 116, versículo 12, o salmista ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito? Um desejo de retribuir, trazia uma gratidão a Deus, reconhecia os feitos de Deus, de todos os benefícios que Deus tinha feito, de todos os benefícios que Deus tinha dado a ele, trazia uma gratidão a Deus, reconhecia a Deus, o cuidado de Deus na vida dele, e ele estava querendo realmente tentar de alguma forma retribuir isso a Deus, porque ele reconhecia os feitos de Deus. Que darei eu ao Senhor? Uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Salmos, de número 103, versículo 1, versículo 2, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha só, querido, convidando a sua alma para bendizer o nome do Senhor, convidando a sua alma para se alegrar em Deus, de todos os benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque nós esquecemos do benefício de Deus. Nós nos esquecemos dos benefícios de Deus.
E Salomão, ele buscava Deus com intensidade, e Salomão trazia diante de Deus uma gratidão e reconhecia a Deus na história da sua vida, da sua família. Queridos, eu vejo isso aqui claramente. O versículo 9 diz assim: agora pois, o Senhor Deus, cumpra-se em mim a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à destra deste povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Amados, olha só que coisa tremenda. A gente vê aqui Salomão buscando a Deus com grande força, intensificando a sua busca, fazendo 1000 holocaustos. A gente vê aqui na vida de Salomão a gratidão tremenda a Deus, reconhecendo Deus na história da sua vida. A terceira verdade que eu vejo aqui, porque Deus abençoou Salomão sobremaneira, querido. Eu vejo aqui no versículo 9, quando ele diz aqui para nós, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, que eu saiba me conduzir à destra desse povo. Quem poderia julgar esse tão grande povo, um povo tão numeroso? Eu vejo aqui, meu querido, que Salomão, ele se mostrava ser totalmente dependente do Senhor. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, como eu vou julgar esse tão grande povo? Como eu vou me conduzir à destra desse povo? Como eu vou gerenciar esse povo? Como eu vou governar esse povo, Senhor? Salomão aqui, querido, ele pedia a Deus sabedoria e conhecimento, porque ele se mostrava uma pessoa que dependia totalmente de Deus. Amados, nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos entender isso, queridos. Que nós precisamos depender de Deus nas nossas vidas. Salomão, ele se mostrava aqui que ele dependia de Deus. Deus estava constituindo ele rei, mas ele falou assim: eu dependo do Senhor. Como eu vou julgar esse povo? Como eu vou gerenciar a causa desse povo? Como eu vou governar esse tão grande povo? Amados irmãos, precisamos deixar Deus conduzir e governar por nós. Precisamos deixar Deus, irmãos, conduzir as nossas vidas e fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, aprendermos a viver da dependência do Senhor, sermos dependentes do Senhor. Precisamos abaixar nossas armas e dizer que nós somos incapazes. E dizer que nós não temos a perfeição, que nós não temos conhecimento. Querido, você quer ver as coisas dar certo na tua vida? É quando você apresenta a Deus as suas dificuldades. É quando você: Senhor, faça por mim, me ensina, me orienta, me capacita, querido. Deus, Ele te dá dom, te dá ministério, mas Ele quer continuar trabalhando contigo e conduzindo contigo a tua vida. Não é porque você casou que você quer conduzir a sua casa do teu jeito. Não é porque você montou uma empresa que você quer conduzir do teu jeito. Não é porque você agora é um pastor, é um ministro, é alguém que tem um cargo eclesiástico na igreja, que você quer conduzir do teu jeito. Querido, seja dependente de Deus. Fale para Deus da tua dificuldade. Deixa Deus se mostrar para você. Deixa Deus se revelar para você. Se mostra para Deus que você é incapacitado. Não se levante, não se aprume, não se calce no seu conhecimento, na sua teologia. Não se calce na tua teologia, não se calce na sua formação, não se calce no seu achismo, na sua teoria, mas seja uma pessoa que apresenta a Deus todos os dias: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu careço de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei como conduzir. Eu não sei como gerenciar. Me ensina, fala comigo, me mostra, me usa, me capacita, me orienta. Seja dependente de Deus. Salomão aqui, ele se mostra ser totalmente dependente do Senhor. Como eu vou julgar a esse tão grande povo?
Foi isso que Deus fez. Deus respondeu a oração deste homem. Porque esse homem parece que não mais tinha umas características simples, mas umas características verdadeiras diante de Deus. E eu vejo, queridos, que no versículo 10 ainda, ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à destra deste povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? O versículo 11 diz assim para nós, queridos. Eu vou ficar no versículo 10. O versículo 10, vou trabalhar mais um pouco com ele ainda. A gente vê aqui claramente que Salomão, ele expressa para Deus, e Salomão, ele fala que ele está julgando o povo de Deus, esse tão grande povo. O versículo 11 diz assim: disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não me pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Eu também li logo o versículo 11. Queridos, outra verdade que fez Deus responder o pedido de Salomão, que fez Deus fazer essa obra grande na vida de Salomão. Um pedido que elevou esse homem sobremaneira. Eu vejo aqui, queridos, no versículo 10 ainda, que o pedido de Salomão, o 10 e o 11, que o pedido de Salomão era um pedido que glorificava a Deus. Era um pedido que engrandecia o nome do Senhor. O pedido de Salomão era um pedido que engrandecia o nome do Senhor. Você vê claramente, né? Ele queria julgar o povo de Deus. Ele queria fazer uma obra bem feita, governar um rei justo. Ele queria saber entrar à destra do povo do Senhor, do próprio Deus. O pedido de Salomão, querido, de alguma forma, era um pedido que engrandecia o nome do Senhor, que julgava o povo do Senhor, que governava, administrava bem o povo de Deus, querido. Você lembra do pedido de Ana? Lembra? O pedido de Ana. Pedido de Ana, mãe de Samuel. Ana pediu Samuel. Ana chorava muito. Ana subiu em Siló. O sacerdote Eli pensou que Ana estava embriagada. Isso está no primeiro capítulo de 1 Samuel. Ana chorava muito. O sacerdote Eli pensava que ela estava embriagada. Anualmente, ela subia a Siló para sacrificar ao Senhor. E ela tinha uma rival chamada Penina, que a irritava muito. Mas Ana, ela fez um voto ao Senhor de não cortar o cabelo daquela criança. E depois que aquela criança desmamasse, ela ia apresentar ele lá em Siló, ao sacerdote Eli, para aquele menino servir ao Senhor. O pedido que Ana fez era um pedido que engrandecia o Senhor. O pedido que Ana colocou diante de Deus era um pedido que era feito para engrandecer o nome do Senhor. Ela fez um pedido, mas aquele pedido engrandeceu o nome do Senhor. Foi Samuel, o último juiz de Israel. Nós vemos isso claramente, querido. Os nossos pedidos de oração têm que engrandecer o nome do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pediste, mas não recebeste, porque pediste mal para gastar nos vossos próprios deleites ou nos vossos próprios prazeres. Pediste, mas não recebeste, porque pediste mal para gastar nos vossos próprios deleites ou prazeres. Às vezes nós fizemos um pedido, irmãos, que não agradece a Deus. Se você tem pedido a Deus um carro,
que esse carro sirva para levar o povo de Deus, sirva para ajudar as pessoas, sirva para colocar na obra do Senhor. Se você tem pedido um melhor emprego, que esse recurso que vem na tua mão, você abençoa a casa de Deus, você abençoa vidas, você abençoa pessoas. O seu pedido de oração tem que ser um pedido que engrandece o Senhor. Se você tem pedido a Deus que Deus venha fazer na tua vida, te dar um casamento, te dar um varão, te dar uma varoa, que esse casamento engrandece o nome do Senhor. Que essa união seja um casamento de propósito, com propósito diante de Deus, com um casamento com objetivo diante de Deus, para fazer a obra do Senhor, para servir ao Senhor, para se envolver no reino do Senhor. O nosso pedido de oração tem que ser pedido que engrandece ao Senhor. Tem que ser um pedido que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O meu pedido de oração não tem que ser um pedido que somente o meu ego, a minha vaidade, só me traz prazer, meu interesse pessoal. O meu pedido de oração tem que ser um pedido que engrandece o Senhor. O pedido de Salomão era um pedido que engrandecia o nome do Senhor. Era um pedido que certamente abençoaria o povo de Deus. O povo de Deus. Está aprendendo, irmãos? Então a gente vê isso claramente, queridos. Que Salomão, ele fez isso. O versículo 11 diz assim para nós: disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração. E não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Está vendo aqui, amados? Então eu vejo aqui que Deus fala aqui para ele: foi este o desejo do teu coração. A quinta e última verdade que Deus abençoou Salomão sobremaneira, respondeu o pedido de oração de Salomão, foi que Salomão, ele tinha um coração sincero. Salomão, ele tinha um coração sincero diante de Deus. O texto diz assim para nós: foi este o desejo do teu coração. Foi este o desejo do teu coração. Salomão, ele falava, ele buscava o Senhor, mas o que desejava o coração dele era sabedoria e conhecimento. Para saber, para julgar aquele povo, para governar aquele povo, para gerenciar aquele povo. O desejo do coração de Salomão era um coração puro, um desejo santo, um desejo verdadeiro, um desejo sincero diante de Deus. Querido, Deus conhece o nosso coração. Deus esquadrinha pensamentos e a intenção dos nossos corações. Assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais alto do que os nossos pensamentos. Deus, ele conhece, ele esquadrinha o nosso pensamento, Deus esquadrinha o meu e o teu coração. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus. Nosso coração tem que estar puro, irmãos. Nosso coração tem que ser um coração que perdoa. Nosso coração tem que ser um coração que libera perdão para as pessoas. Nosso coração não pode guardar rancor, mágoa. Temos que pedir a Deus para Deus estar limpando o nosso coração. Para Deus estar tirando as mazelas do nosso coração. Todo sentimento faccioso. Salomão, como o texto diz aqui, por que não pediste, olha só, riquezas, bens ou honras? Salomão estava pedindo aqui a Deus riqueza. Ele foi rico, milionário. Ele não pedia riqueza. E o que tem de pessoas querendo ficar rica? O que tem de pessoas querendo ficar rica a qualquer preço, a qualquer custo? O que tem de pessoas querendo ganhar dinheiro acima de oportunidades? É incrível isso, irmãos. O que tem de pessoas querendo bens e honra, querendo ser honrado, querendo ser reconhecido, brigando por cargo na igreja. Dou oportunidade a fulano, dando oportunidade a ciclano, mas não me dou oportunidade. O que tem de pessoas esperando tapinha nas costas. O que tem de pessoas querendo lugar de honra, irmãos. As pessoas brigam por honra. As pessoas brigam por aplausos, por elogios.
Salomão não queria bens, Salomão não queria riqueza, Salomão não queria honras, nem a morte das pessoas que aborreciam ele. Salomão não queria que o Senhor não matasse ninguém. Salomão não queria que ninguém morresse. Queridos, olha só o que estava no coração deste homem, meus irmãos. Olha só o que estava guardado de preciosidade no coração deste homem. Aí o texto diz para nós que ele também não pediu que tivesse vida longa, longevidade, vida longa, envelhecesse, vivesse muitos anos. Ele não pediu isso. Ele não pediu isso. E as pessoas querem viver bem. Ele não pediu isso. Salomão ele pediu sabedoria e conhecimento, versículo 11, para poderem julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Ao versículo 12, Deus ele faz uma maravilha aqui. Deus libera uma palavra para Salomão dizendo assim: sabedoria e conhecimento são te dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, as quais não teve em nenhum rei, antes de ti e depois de ti não haverá igual. Voltou Salomão para Jerusalém, para dar sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E reinou sobre Israel. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus possa estar fortalecendo o teu coração. Que Deus possa estar enchendo o seu coração de alegria. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus nesta noite. Tem que fazer isso. Eu quero que você feche os teus olhos. Querido amado Deus, eterno Pai, soberano, Salvador das nossas vidas, apresentamos a Ti, Pai amado, o nosso coração, Pai. Ó Deus, continua nos abençoando, Pai. Limpa o nosso coração, Pai. Tira do nosso coração, Pai, todo medo, todo pecado, toda tristeza, todo rancor, toda amargura. Ó Deus, tira de nós toda vaidade, toda presunção, toda soberba. Nós queremos agradar a Ti, Pai. Às vezes nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos responda os nossos pedidos, ó Deus, de oração diante de Ti, Pai. Mas o nosso coração está tão distante do Senhor, está tão distante da Tua presença, Pai. Falamos contigo só de lábios, falando contigo só de palavras, mas o nosso coração não está diante de Ti, Pai. A nossa vida não está agradando ao Senhor, Pai. Tira do nosso coração toda mentira, tira do nosso coração todo espírito de mentira, de adultério, de prostituição. Tira do nosso coração toda amargura, Pai. Limpa, Pai, o nosso coração, Pai. Que nós possamos crescer diante de Ti, Pai. Que essa palavra, Pai, possa chegar ao coração de família, de vida nesta noite, ó Deus. Ó Deus, que essa palavra venha chegar em lares aqui nesta noite, Pai. Abençoa, Pai, cada vida, Senhor. Transforma cada vida, Pai. Transforma, Pai, cada casa, cada lar, Senhor. Que engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra. Exaltado seja o nome do Senhor por esta palavra, Pai. Faça isso nesta noite, Pai. Adentre nesta casa. Tira todo o mal. Prospera esta casa. Prospera esta família. Ó Deus, abençoa, Pai amado, estas vidas, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor, Pai, é a nossa proteção. O Senhor é a nossa provisão, Pai. Abençoa nossas casas, ó Deus. Livra a gente de todo mal, de toda doença, de toda peste, de toda mortandade. E nos abençoe, Pai. Nos guarde com as tuas bênçãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero lançar aqui para você uma bênção, meu amado. Eu quero lançar para você aqui uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Receba a paz do Senhor na sua casa. Receba a paz do Senhor na tua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.